Rúbrica Visão do Jogo, assunto Paulo Sousa. Olá pessoal, antes de começar vou-vos pedir, subscrevem o canal, deixem o vosso like, participem no assunto, deixem os vossos comentários, é extremamente importante a gente ter o feedback para continuar a debater esses assuntos de extrema importância. Vamos começar a falar da situação do Paulo Sousa, que decidiu, de um momento para o outro, rescindir o contrato com a seleção da Polónia em virtude da oferta que ele recebeu do Flamengo. Vamos começar por partes. Primeiro vamos ler um trecho da imprensa polaca em relação à decisão do treinador português. A saída de Paulo Sousa do comando técnico da Polónia para assinar pelo Flamengo não caiu bem junto à imprensa. É muito complicado esse assunto neste momento, visto que há poucos meses ou poucas semanas Paulo Sousa dizia que estava concentrado, completamente focado nos objetivos da seleção de Polónia, que é ganhar os jogos da play-off para conseguir o apuramento para o Mundial, onde ele queria, através da seleção da Polónia, ter uma prestação muito positiva. Os jornais, quase todos na totalidade, criticam essa situação do Paulo Sousa, mas vamos dar destaque ao Porzeglad, Sportowy, acho que é o nome correto, que foi bem explícito em considerar o treinador português como um desertor, palavra dura, um sem caráter, um ingrato, um perdedor a todos os níveis. Disse que ele, por dinheiro, abdicou de um projeto que ele mesmo quis assumir antes do apuramento da Polónia para o europeu. Simplesmente vira as costas à seleção da Polónia quando, numa situação de grande interesse para os interesses da Federação Polaca e do país, ainda que ele nos próximos dias ou nos próximos meses vai disputar o play-off de acesso ao Mundial do Qatar no próximo ano. É muito criticado o treinador português, é vulgarizado e isso só vai prejudicar o trabalho do técnico em toda a sua conjuntura. O Paulo Sousa com certeza será cobrado por esse tipo de comportamento e por isso é muito estranho que uma situação dessa passe entre o técnico português, que é jovem, que tem uma vasta experiência, tanto como jogador como treinador, que sabe das suas responsabilidades. Por isso é muito estranho um treinador deste nível a querer trocar uma seleção da Polónia, que tem o melhor jogador do mundo neste momento, uma grande seleção, por uma equipa do Brasil, onde as contingentes, como sabemos, é extremamente difícil. É um campeonato desgastante, onde todos queixam-se da falta da regularidade, a falta de compromisso e a falta de respeito que eles não têm pela organização dos campeonatos no Brasil, tanto pela Taça do Brasil como do Brasileirão. Vê-se com alguma estranheza a mudança que o Paulo Sousa quer ter neste momento de ir para o Brasil, treinar o Flamengo e desligando-se da seleção da Polónia. O futebol português vai sofrer uma revés muito importante em relação ao comportamento do Paulo Sousa, vai pôr em causa os outros técnicos. Não vale a pena dizer que não, porque está tudo englobado no mesmo sistema, é português, e ali, acima de tudo, os treinadores portugueses têm feito trabalhos extraordinários em qualquer parte do mundo, têm vendido a imagem de Portugal por excelência. Ainda há pouco tempo tivemos o Abel Ferreira, que ganhou a Copa Libertadores, tivemos o Jardim, que ganhou a Liga dos Campeões Asiática, e por isso é normal que depois de uma notícia dessas, de um comportamento do Paulo Sousa nesse sentido, há que sofrer algumas consequências disso, e é normal que alguns treinadores vão ter que passar por alguma dificuldade e a desconfiança em virtude do comportamento do Paulo Sousa. A Federação Polónia, onde está incluídos os jogadores que sempre manifestaram apoio incondicional ao técnico português, mesmo quando os resultados não apareciam, os jogadores estavam lá. O Paulo Sousa deixa uma vasta frustração na Federação Polaca, nos jogadores, na população polaca. Mesmo o Lewandowski, que tem um carinho muito grande pelo Paulo Sousa, manifestou de estar decepcionado com o comportamento do português. E, como eu disse, o trabalho dos técnicos portugueses é normal que vão ser colocados em causas por comportamento algo irresponsável do Paulo Sousa. O trabalho dos técnicos portugueses, como já disse, são elogiados neste momento, em todo o mundo. Há um sucesso em larga escala em termos mundial. Aparentemente não havia nada que pudesse levar o Paulo Sousa a rescindir o contrato
há poucos dias o mesmo garantiu estar comprometido ele disse que estava concentrado, focado nos objetivos da seleção da Polónia, que tinha 2 jogos importantes para ganhar e que ele queria estar no Mundial, onde ele acreditava que a seleção da Polónia tinha a hipótese de fazer um campeonato mundial de muito sucesso. Se a imagem dos treinadores portugueses vão ser beliscado ou arranhado com o comportamento de Paulo Sousa, é claro que sim. O mercado português de treinadores é muito procurado, é sempre uma opção muito viável que as equipas procuram nos técnicos portugueses e por isso é com toda a naturalidade, depois de uma situação dessa, que se cria alguma desconfiança em relação aos técnicos portugueses. Espero bem que sim. Espero que o Paulo Sousa consiga mudar a imagem que ele criou nos últimos dias. Ele deu um tiro nos pés. É um treinador jovem que tem um historial de rescisão de contrato com alguns clubes e isso não é nada bom. Isso não é bom a favor do Paulo Sousa e por isso acredito que a imagem do treinador português pode sair arranhado com essa decisão do Paulo Sousa. Ele vai fazer uma troca um pouco bizarra, pouca gente compreende. Ele não veio a público justificar a saída, simplesmente contactou a Federação Polaca dizendo que tinha a possibilidade de ir treinar o Flamengo do Brasil e que ele desejava a rescisão do contrato. Não mostrou nenhum tipo de justificação. Foi isso que levou os polacos a ficar um pouco surpresos com o comportamento dele. E hoje, como disse, vários órgãos de comunicação social da Polónia criticaram a atitude dele, e um deles é o Boniek, o antigo jogador internacional polaco, um dos grandes nomes do futebol, que foi o responsável pela contratação do Paulo Sousa. Ele disse que o Paulo Sousa troca uma estabilidade, um projeto de grande futuro, por dinheiro, chamando o Paulo Sousa de um mau caráter, que não sabe respeitar os compromissos, mas que, no entanto, os contratos têm que ser respeitados. E por isso o Paulo Sousa vai ter que sofrer com as consequências. E neste momento o presidente da Federação Polaca, o Cezary Kolaski, anunciou nas redes sociais que não aceita pedido de admissão do treinador português. Trouxeram grandes críticas ao Paulo Sousa, dizendo que ficaram muito desiludidos com o comportamento do treinador e que deram uma grande prova de confiança numa altura que muita gente dizia que devíamos despedir. Esperávamos a mesma coisa da parte dele e não aconteceu. Por isso, uma situação algo triste e complicado. As duas partes vão ter que resolver. Disse que o contrato do Paulo Sousa não prevê nenhuma cláusula de saída e por isso que não pode haver uma rescisão unilateral. Os argumentos vão ser debatidos. Os polacos apostavam muito no jogo com a Rússia para o play-off e ele diz mesmo que estão simplesmente a 3 meses do jogo importante. A equipa só vai ter um período de 4 dias para fazer um estágio. É muito terrível a altura para fazer uma mudança. Uma atitude extremamente irresponsável da parte do Paulo Sousa. E como disse também, o Lewandowski está chocado com a atitude do treinador português, que apanhou praticamente todos de surpresa, em virtude de poucos dias atrás ele ter afirmado que estava completamente focado na seleção de Polónia, que não tinha nenhum interesse em qualquer tipo de mudança, que o objetivo era ganhar os jogos no play-off e fazer um excelente campeonato do mundo. Como vê, pessoal, no futebol o que hoje é verdade, amanhã é mentira. O Paulo Sousa acho que escolheu um caminho errado neste momento. Ele tem tempo. Ele tinha um contrato assinado, ele tem um projeto interessante para conseguir, ou ele não está confiante no trabalho dele, ou não confia nos jogadores da seleção da Polónia, ou então tem algum problema com o presidente da federação para tomar uma atitude dessa. Não era o mais desejado no Flamengo, o desejado era o Jorge Jesus, por isso ele já sai da seleção da Polónia com alguma contestação. Muita gente já está a pôr em causa a credibilidade e as potencialidades de Paulo Sousa como treinador. Eu, como treinador, aprecio o trabalho dele. Ele tem métodos interessantes, ele sabe colocar as equipas no terreno, é muito evoluído taticamente, por isso eu acredito que ele vai ter sucesso no Flamengo, mas não dessa forma, não criando uma situação extremamente difícil, tanto para ele como para a seleção da Polónia. Bom, pessoal, era a visão do jogo possível, visão do jogo Paulo Sousa. Deixem os vossos comentários, pedem mais esclarecimentos, que nós estamos aqui para falar mais desse assunto e esclarecer tudo que for possível. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.